Pessoal, boa tarde, né? Estamos aqui às 3 horas da tarde, né? Dessa quarentena. Para quem está fazendo o curso por agora na quarentena aí, né? Tá em casa aproveitando para estudar. Quem não está, né? Se Deus quiser, a gente já tenha passado essa quarentena, né? Em abril de 2020. Vamos lá, vamos estudar que é sempre importante. Então, gente, a gente está indo aqui para nossa aula de número 3 do Excel avançado, tá? Vai ser uma aula também aqui na parte de fórmulas, né? A gente já começou a falar um pouco de fórmulas. Na primeira aula a gente tem uma explanado o que é fórmula, né? Um pouquinho de lógica, né? Segunda aula a gente viu aqui a parte de rastrear precedentes, avaliar fórmula, né? Que é uma ferramenta importante quando a gente quer descobrir sobre a fórmula, né? Ver quem depende dela, onde que tá. Então, aquela aula é muito importante para a gente também começar a entender a lógica das fórmulas, como elas funcionam, né? É... Aqui a gente vai ver rapidamente, né? Hoje é uma aula rápida, a parte de nomes definidos, né? Que é uma uma ferramenta muito importante, né? Muito interessante de se usar. É importante e é interessante, mas não é obrigatória. Por exemplo, eu particularmente conheço, acho muito boa, mas não uso. Não porque eu não sei mexer ou porque eu não queira mexer, né? Por necessidade. Eu não vejo necessidade para mim mexer com ela. Então, talvez para você no seu planeta tenha. Mas eu vou explicar, claro, vocês vão ver. E é como eu sempre falo no Excel. Às vezes, alguma ferramenta pode ser aplicada para algumas pessoas, pode ser que não. Pode ser que daqui a 2 anos você entre numa empresa que você veja as pessoas utilizando muito, pode ser que você utilize muito, vai em outra empresa e ninguém utiliza e você aplica. Então isso que é o legal do Excel, de conhecer todas as ferramentas. Por isso essa proposta minha de conhecer as ferramentas, tá? Então hoje a gente vai nesse aqui e no cálculo. Eu vou começar por essa parte de cálculo aqui, ó, porque ela é muito mais rápida, tá? Pra gente poder matar isso de uma vez. Então o que é cálculo? Vou dar um zoom na planilha aqui, tá, gente? Ó, tá? Então é o seguinte, vamos falar que a gente tem o número um e o número 02, certo? Então a gente tem o número um e o número 02. Estou fazendo aqui uma simples referência só para a gente poder... Aí, ó. Então aqui vai ter um número um e aqui vai ter um número 2. Vamos falar que o número um é 5, o número 2 é 10. E aqui, ó, eu gostaria, né, de fazer uma soma, né? Como são dois números apenas, eu vou fazer a fórmula de somar básica, né, que é um mais o outro, certo? Vocês podem ver que o Excel, toda vez que eu modificar um desses dois números, ele vai modificar essa soma, não é? Ok? Então a gente pode ver aqui, ó, os precedentes, olha lá, né? A gente pode ver que esse aqui tem um dependente, mas não tem precedente e tal, tudo mais. Então a gente está certo. Toda vez que eu mudar algum desses números, automaticamente ele muda, não é? Essa soma aqui de baixo. Bom, esse cálculo aqui, gente, ó, fórmulas, cálculo, ele serve para o seguinte: algumas pessoas gostam, ou algumas planilhas, né? Elas, por diversos fatores, né? Eu não tem nenhum na cabeça. Eu acho que até hoje eu não consegui passar por isso, mas pode haver uma aplicação. Tem gente que quer que a planilha não faça este cálculo automático. Por exemplo, eu quero mudar aqui para 50, mas eu não quero que aqui mude ainda, tá? Então, o que eu posso fazer? Estão vendo aqui opções de cálculo? Se eu clicar em opções de cálculo, ele tem aqui, ó, tá? Cálculo automático, exceto tabela de dados e manual, tá? Tabela de dados a gente não vai falar agora, mais para frente eu volto nisso aqui. Mas o interessante é isso aqui, ó. O que é, né, o manual e o automático? O automático é o que acontece no Excel normalmente. Então, normalmente no Excel ele já calcula automático. Se um dia vocês pegaram um Excel que não esteja, por exemplo, calculando, ó, a fórmula existe, ela tem uma fórmula aqui, olha aqui em cima que tem uma fórmula. E vocês estão mudando os valores e ela não está calculando,
primeiro lugar que vocês devem olhar é aqui em fórmulas, opções de cálculo, tá? Lembrem que existe, a gente aprendeu lá atrás no Excel intermediário, né? Aqui as opções, ó, né? Aqui também tem as fórmulas, né? Calcular, aqui, ó, opções de cálculo, cálculo da pasta automática, né? Vocês lembram disso? Então a gente tem também aqui, né, essa opção aqui, ó. Então o que seria esse manual? Esse manual é o seguinte, ó, cliquei em manual, certo? Agora se eu mudar esses números, ó, ele não está mudando, apesar de que ter uma fórmula. Olha lá, tá vendo? Tem uma fórmula. Agora ele mudou. Então o que é esse manual? Eu tenho que clicar duas vezes na fórmula e dar um Enter. Então olha lá, ó. Se eu mudar, ó, ele não vai mudar, independente do que eu fizer. Mas se eu clicar duas vezes aqui, ó, e der um Enter, ele muda a soma. Ah, Fernando, mas se eu tiver, por exemplo, a média aqui embaixo, vamos fazer aqui uma de média aqui, ó. Média. Aí a fórmula de média, tá? Então, se eu mudar aqui para 90, lá, nenhum dos dois vai. Ah, Fernando, eu tenho que clicar duas vezes nos dois para fazer a média nova? Não, claro que não, né, gente? Então existe aqui do lado, aqui no fórmulas, ó, o calcular agora e o calcular planilha, tá? Calcular agora, o calcular planilha, né? Ele calcula, né? Todas as planilhas. O calcular agora ele faz o cálculo, né? Direcionado. Mas então os dois funcionam, tá? Não tem muita diferença não. Então olha lá, ó, por exemplo, ó, eu estou modificando aqui, ó. Se eu clicar em calcular agora aqui em cima, olha aqui, gente. Olha lá, ó. Calcule a pasta de trabalho inteira, tá? E a planilha, né? É toda a planilha. Como a gente está trabalhando só nessa pasta aqui, ó. Então, eu vou clicar, olha aqui, ó. O soma e o média vão mudar, ó. Estão vendo? Então, se eu modificar aqui para 1 e clicar em calcular planilha, por exemplo, ele também vai fazer. Se eu fizer calcular agora, ele também vai fazer. Lembrando, calcular agora nessa pasta e calcular planilha e calcula a planilha inteira. Tá bom? Então, gente, o importante dessa ferramenta é isso, tá? Não tem muito segredo. Então, quando a gente muda algum valor aqui, né, eu posso calcular depois, tá? Isso não há problema. Às vezes pode ser que você queira ver o número aqui, ó, 57, 28,5. Aí eu vou mudar agora para 10,50. 10,50, mas ainda quero lembrar. Tem gente que faz isso, né? Quer lembrar para 57, para onde que vai? Vamos ver. Ah, foi de 57 para 60, entendeu? 28,5 para 30. Então pode ser para isso, né, gente? Não tem uma. Não vou falar para vocês que existe uma aonde vou aplicar, porque eu sinceramente, né, não lembro de ter visto uma planilha que se aplica, mas existe, né, aí essa ferramenta, tá? Mas o mais importante é a gente deixar aqui no opções de cálculo automático, tá? Não esqueçam do automático não, porque eu acho que ele é o mais importante, ok? Eu vou abrir uma planilha de Excel nova para a gente poder explicar agora o gerenciador de nomes. Lembrando que eu abri a planilha nova aqui como Ctrl O. Lembra lá no Excel, se eu não me engano, intermediário, a gente fez uma aula só sobre atalhos no teclado, né? Onde eu pus uma lista de atalhos, então esse eu acabei de usar umas. Então vamos lá, o que é o gerenciador de nomes? Essa planilha, esse gerenciador de nomes aqui é uma ferramenta legal. Eu particularmente, como diz, não uso, mas não porque eu não quero, né? Mas é porque eu não vejo aplicação nas planilhas que eu utilizo atualmente. Então, assim, eu gosto de passar sinceridade também, né? Às vezes eu falo das ferramentas, gente, eu falo, ó, eu não utilizo, mas tenta aplicar ela na tua planilha. Tem gente que gosta, entendeu? Mas não necessariamente, né, você não vai usá-la. Eu não uso. Mas é claro que eu vou passar ela. Então vamos lá. Vamos falar que eu tenho aqui, ó, produto, né? E o preço. Vou fazer uma rápida planilha de produto e preço, tá? Então o produto arroz, feijão, sal, açúcar, carne, milho, milho e tomate, né?
Aí a gente vai vir aqui, né? Vamos colorir essa planilha, porque a gente aprendeu que a gente tem que fazer a planilha mais organizada possível, transformando para dinheiro. Vamos colocar os valores, né? Certo? Então tá. Aí vamos supor que aqui a gente queira a soma dos valores, a média, né, dos valores. Ok? Vou colocar só a soma e a média para a gente trabalhar. Tá? Vamos colocar mais um aqui? Não, só esses dois, né? Como que a gente faria essa soma e essa média? Ó, a gente faria um igual à soma, abriria parênteses, selecionava daqui até aqui, fechava parênteses e dava um Enter. Como que a gente faria a média? Igual a média, abre parênteses, seleciona aqui, fecha parênteses. Certo? Existe um modo no Excel, gente, da gente evitar de ficar nessas selecionadas. Viu que eu selecionei duas vezes aqui, ó? Selecionei para fazer o soma e selecionei para fazer a média. Vou deletar. Eu posso criar nesse gerenciador de nomes aqui, ó, tá? Nomes referentes a intervalos do Excel. Acho que para ficar claro, vamos fazer um exemplo. O que é isso? Vamos supor que esse intervalo aqui, ó, tudo isso aqui, vamos falar que essa planilha aqui, ó, ela é travada. Eu nunca mais vou adicionar, eu não vou retirar nenhum valor. Por exemplo, eu não vou colocar linha nem tirar linha. Eu só vou modificar valores. Porém, eu sempre preciso pegar esse intervalo para fazer alguma soma, para fazer alguma média, para fazer alguma coisa, né? Então existe essa necessidade. Então eu posso criar um nome para esse intervalo. Olha que legal. Eu posso vir aqui em definir nome ou em gerenciador de nome, igual a gente fez lá no... Lembra quando a gente foi aprender formatação condicional? Que existe o nova regra e gerenciar regras? Que o gerenciar regras abre essa telinha. O nova regra ele faz, e eu sempre falei isso, eu gosto de abrir o gerenciador, porque quando a gente abre um gerenciador, diferente de abrir um definir, a gente vê tudo que já existe. Então é legal. Tá? Então vamos lá. Eu vou dar aqui um novo. Olha aqui, gente, eu dei um novo. Olha lá, ele abriu o definir nome. Tá vendo? Eu vou cancelar. Então se eu definir o nome, ele abre esse aqui. Então é legal usar o gerenciador para você ver se já existe alguma coisa pronta desse sentido. Então vamos lá, novo. O que é isso aqui? Ó? Tá vendo esse intervalo aqui? Ó? Ele não é o preço? Vamos chamá-lo de preço? Eu vou colocar sem o cedilha, tá? Preco. O escopo, ó, eu posso colocar na pasta de trabalho ou apenas nessa planilha 1. O que é essa planilha 1? Vamos falar que eu tenho a planilha 1, 2, 3 e tal. E eu tenho essa pasta toda de trabalho aqui, tá bom? Como a gente está trabalhando com uma planilha só, eu posso deixar a pasta de trabalho, mas é claro que eu posso também, né, trabalhar só na planilha 1. Eu posso pôr um comentário, vamos falar assim, ó, valores dos produtos. Isso, essa parte do nome aqui, gente, ó, ela influencia diretamente a nossa fórmula, tá? Esse escopo também. O comentário não, o comentário é apenas um comentário, tá bom? Agora, essa parte de refere-se é importante. A gente vai clicar aqui nessa setinha, tá? E a gente vai definir qual intervalo vai ser aquele nome nosso preço. Então olha aqui, ó. É esse que eu quero. Não peguem o cabeçalho, tá? É só números, olha lá. E lembre, tem que fazer certo. Ó. Tô pegando todo esse intervalo, ó. Não pode faltar um nem passar outro. Depois eu posso clicar em Enter ou clicar aqui nessa setinha azul para baixo. Então vejam só, gente. O que eu estou fazendo para o Excel? Estou falando, Excel, dê para mim, nesse intervalo que eu selecionei, um nome. Quero que esse intervalo se chame preço. Entendeu? Eu poderia fazer no produto, poderia fazer onde que eu quiser, o tamanho que eu quiser. Tá? Eu posso definir uma célula só, 3 células, 10 células, posso definir o que eu quiser aqui. Importante que é o seguinte, eu falei para o Excel que de B2 até B8 vai se chamar preço. E vou dar um OK. Estão vendo o gerenciador? Eu criei um preço. Tá? Fechar. Para ilustrar melhor,
eu vou fazer o preço 2. Vou melhorar, olha aqui. Ó. Vou colocar aqui, ó, mercado 1 e mercado 2. Tá? Estou fazendo, né? Olha aqui, agora a gente conseguiu um exemplo melhor aqui. Viu como que trabalhando com Excel a gente começa a pensar nos problemas e tal. Então, ó, o que eu fiz? Eu fiz o mercado 1 e o mercado 2, os preços do mercado 1 e os preços do mercado 2 para a gente poder aí talvez comparar quanto que ficaria uma conta, né? Olha lá, quanto que ficaria? Quem que tá mais caro, quem tá mais barato? Então aqui eu teria que fazer um soma aqui, um média aqui, um soma aqui e um média aqui. Certo, gente? Então olha que legal. Eu fiz o gerenciador de nome chamado preço nessa aqui. Não tem problema eu ter mudado o meu, como que fala? O meu cabeçalho. Ele vai continuar sendo preço. Porque eu defini. Eu posso editar? Posso aqui, ó, editar. Então eu vou mudar para mercado 1, tá? Olha lá. Dei um OK. Então esse intervalo aqui, gente, ó, eu vou colorir aqui só para ficar mais didático, tá? Para mim quando falar eu poder falar para vocês, tá? Então, gente, o gerenciador de nomes eu não preciso estar clicado em lugar nenhum para abrir. Olha lá, o mercado 1 equivale a esse intervalo azul. Vou fazer um novo mercado 2, preços do mercado 2. Vou fazer a minha referência aqui no mercado 2. Ó, eu posso pegar o que eu quiser, tá vendo? Ó, vou pegar só o mercado 2. Então tá vendo? Mercado 2, preço do mercado 2. Olha lá, ó, os comentários estão aqui, né? Vamos editar esse comentário aqui, ó. Preços do mercado 1. Ok? Então a gente agora tem dois nomes, mercado 1 e mercado 2. Fernando, para que serve isso? Olha aqui, gente. Quando eu quiser fazer uma soma do mercado 1, eu posso fazer o seguinte, ó. Soma, abre parênteses. O que eu teria que fazer agora que a gente aprendeu? Selecionar do 8 até o 4, concorda? Sim. Eu posso dar a referência aqui, ó. Mercado 1. Olha lá. Tá vendo aqui mercado aqui, ó? Ele apareceu todas as minhas referências, ó, mercado 1. Fechei parênteses. Soma de mercado 1. Ou seja, olha aqui, ó. Estão vendo aqui no azul em volta que está mais azul? Então ele me deu o mercado 1. Então, ou seja, eu não preciso mais selecionar isso aqui. Então, lá, ó. Soma, agora é média, né? Desculpa. Média de mercado 1. Soma de mercado 2. Olha lá. Olha lá quem ficou azulzinho agora. Ó. Mercado 2. Média de mercado 2. Então, o que eu fiz? Para me evitar de ficar selecionando, porque eu sabia que eu teria que fazer mais de uma fórmula, eu criei um nome, né? Olha lá, ó. Eu criei um nome. E aqui eu tenho o botão de usar na fórmula, tá vendo? Mas eu não preciso desse usar na fórmula, porque quando eu começo uma fórmula, eu vou começar uma fórmula. E eu escrever um M só, olha lá. Tá vendo? Quando eu começar a escrever, ele já vai aparecer, lá. Já fica aqui embaixo, tá vendo aqui, ó? Né? Aqui nessa lista vai ficar, olha lá, em ordem alfabética, tá vendo aqui, ó? Então, se eu decorar esses nomes, tem gente que precisa de planilhas maiores, né? Se eu decorar esses nomes, eu posso, né? Por exemplo, eu posso fazer uma coluna inteira, posso, olha lá. Novo, essa coluna inteira, tá vendo? Para mim não precisar clicar. Então eu posso criar, gente, né? Nomes para que o Excel facilite aí, por exemplo, ó, vou usar uma forma de aprender, ó. Máximo do mercado 1. 29,90. O que é máximo? Máximo é uma forma que a gente vai aprender ainda para poder pegar o maior valor em intervalo. O mínimo, né? Mínimo. Opa. Mínimo de mercado 2. Olha lá. Que é o menor valor. 5. 5 é o menor valor. Esse máximo aqui do mercado 1. Então eu usei as fórmulas de mercado 1 e mercado 2. Tá vendo? Para não ter que ficar fazendo assim, né?
igual a máximo, a parênteses, seleciono o intervalo. Tá vendo? Então eu consegui agora saber que o mercado 1 ele fica mais barato se eu comprar os produtos que o mercado 2, né? Consequentemente, a média também, né, é menor. Tá, gente? Então essa ferramenta de gerenciamento, de não definir e usar informes é para isso. O criar a partir da seleção nada mais é que eu selecionar o intervalo, né, e criar a partir da seleção. Ó. Tá vendo? Com base nos valores, mas eu prefiro realmente utilizar aqui no gerenciador, que aqui você tem, né, uma flexibilidade melhor de colocar comentário, de colocar nomes, tudo mais. Tá bom, gente? Então façam esse teste aí. Quem quiser aumentar, quem quiser fazer mais colunas, quem tiver outra ideia, talvez de exemplo, queira mandar para mim, para a gente poder publicar aqui na nossa plataforma, é legal, tá, gente? Então, fica aí essa aula, esse gerenciador de nomes e o cálculo, tá? São ferramentas bem legais, né? Principalmente eu acho esse gerenciador de nomes aqui, eu acho muito legal, apesar de não usar muito, assim, na verdade não usar nas minhas planilhas, mas eu acho bem legal porque com certeza tem muitas aplicações que necessitam. Então, gente, a próxima aula, nossa, a partir da aula 4, a gente vai começar a passar a fórmula, tá? Vamos começar a fazer o quê? Eu vou pegar algumas fórmulas aleatórias aqui, tá? Não aleatórias assim, Fernando, vai chutar as fórmulas? Claro que não. Eu vou pegar, por exemplo, aqui, ó, que são as fórmulas que a gente mais usa no Excel. PROC-V, a soma, a média, o si, o máximo, contar, soma-si, né? São as fórmulas matemáticas, né? Tem algumas matemáticas que a gente vai ver. O lógico, principalmente, e falso, se erro, eu uso bastante se erro, verdadeiro, o se, as estatísticas, né? Conte valores, conte se, a gente vai ver a média, média se, né? Vamos ver o que mais que tem aqui, testes, a gente vai ver também. Então, eu não vou passar tudo, como eu mostrei lá nas outras aulas anteriores, que são muitas formas, a gente vai ter muita coisa. Então eu vou pegar as que mais usam. E depois que a gente começar a aprender elas, a gente vai ver que vai ficar fácil de utilizar outras, tá? Então eu vou pegar, por exemplo, a hoje, a hora a gente vai usar, tá? Deixa eu ver quem mais a gente vai usar aqui. O lins a gente vai usar, a gente vai aprender o maior, o arred, o máximo, a média, que é o máximo aqui de novo, né? A média si, média CS, tá? Vai ver a diferença dos três. Que existe o soma si, soma CS, soma, soma si, soma CS, média, média si, média CS. Existe, tá? São fórmulas que fazem teoricamente a mesma coisa de um jeito diferente. Tem os números de semana que a gente vai ver também. Então, a partir da próxima aula a gente vai começar realmente a mexer com fórmulas, tá? Vou tentar trazer exemplo para todas as formas de como poderia ser aplicado, ok? E aquele abraço, bons estudos aí nessa aula, ok? Até a próxima.